Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite, mas também uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa manhã, a hora que vocês estiverem assistindo esse culto. Que possamos todos ser abundantemente abençoados na medida dos nossos merecimentos e necessidades. Vamos dar início a esse culto lendo uma página do livro Pão Nosso, tá? E é a lição 177. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o Evangelho, no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia radiante. Espraemo-lo na terra e prendemo-nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nosso pensamento, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Graças a Deus. Então vamos elevando nossas mentes, nossos corações às esferas mais superiores e vamos então pedir essa permissão para realizarmos efetivamente o culto do Evangelho da Noite. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. E também graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, que tão desveladamente nos envolvem e nos protegem. Que nessa noite, Senhor, na qual desfrutamos mais uma vez essa linda oportunidade de aqui estarmos reunidos, trazendo as vibrações da catedral ampliada do culto do Evangelho da Noite para as nossas casas.
quando então seremos visitados pelas equipes espirituais trabalhadoras deste culto. Jesus, que os nossos lares físicos e espirituais possam ser sanitizados e reharmonizados, assim como também os nossos corpos possam ser reharmonizados, possam ser reenergizados, possam ser reequilibrados. Jesus, o Cristo de Deus, abençoa-nos nessa noite e dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, do dia 7 de outubro de 2021, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 27, lendo os versículos de 39 a 54. Eles estão divididos de 39 a 44, são as zombarias. E de 45 a 54, a passagem do Cristo. A passagem. Então, a gente está seguindo Mateus, né, no capítulo 27. Mateus descreve assim as zombarias. Os que passavam, porém, o insultavam, meneando a cabeça, e dizendo que é um gesto de reprovação dos judeus da época. E dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o constróis. Salva-te mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Igualmente também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se és reis de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se o ama, pois disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os salteadores, crucificados juntos com ele, o insultavam. Você vê que cada um faz uma narrativa passando, claro, zombaria, todos vão narrar zombarias, mas você tem as pequenas variações. Só 3 evangelistas, os sinóticos, é que registraram essa passagem. O Marcos e o Lucas também. O Marcos menos, escrevendo só as zombarias, e o Lucas é o que descreve aquele episódio que o povo chama de o bom ladrão e o mau ladrão. Porque aqui em Mateus, ele diz que, do mesmo modo, também os salteadores crucificados junto com ele o insultavam. Então dá a entender que são os dois. Já em Lucas, ele vai descrever os escárnios, né, as zombarias, e zombavam dele. Aí ele vai dizendo, item por item, quem zombava do Cristo. Então, e estava o povo olhando, os principais sacerdotes torciam o nariz, dizendo, salvou os outros, salve a si mesmo, se este é o ungido de Deus, o escolhido. Zombavam dele também os soldados, que se aproximavam oferecendo-lhe vinagre, o episódio do vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Estava também acima dele a inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos
a gente viu na semana passada que a tabuleta estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Um dos malfeitores pendurados o insultava, dizendo: não és tu o ungido? Salva a ti mesmo e a nós. Quer dizer, ele lança um desafio, mas salva a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro sentenciado, censurando-o, disse: não temes tu a Deus, por estares no mesmo julgamento? E nós, sem dúvida, justamente, porque recebemos o merecido do que fizemos, mas este nada fez fora de lugar. E disse Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino? E disse-lhe: em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Então, essa passagem, o Marcos relata as zombarias só. E então, o que me chama a atenção aqui é sempre todo mundo desafiando, né? E no final, que aí quando ele diz assim, os que passavam, sai daí da cruz, né? Se és rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Quer dizer, a gente só vai crer se ele sair da cruz. Mas a gente sabe que isso é uma mentira deslavada, não tem nada a ver com nada, porque ele passou 3 anos fazendo sinal, todos os sinais referendados ao Velho Testamento de que ele era o Filho de Deus, e agora ele está lá pregado na cruz porque ele disse que ele era o Filho de Deus. Essa é a acusação. Que, na verdade, para Roma isso não quer dizer nada. Os sacerdotes diziam que era grave, mas eles mesmos não matavam, queriam que Roma matasse. E assim, isso daí, de se autodizer, proclamar Filho de Deus, poderia ser uma heresia, poderia ser uma falta, né? Mas não uma coisa que merecesse a morte, né? Que foi a única coisa, lembra? Foi a única coisa que eles conseguiram enquadrar Jesus a si mesmo, né, com um falso testemunho. E você vê, os outros dois, eles não falam desse episódio do bom ladrão e do mau ladrão. Quer dizer, o bom ladrão, que você também pode procurar à vontade, em tudo quanto é lugar aí do Novo e do Velho Testamento, você não vai encontrar que o nome do bom ladrão é Dimas. Porque isso daí está em apócrifos, né? Que aí a igreja fala na tradição. Então, isso também serve para a gente entender que um livro apócrifo é o que não entrou no cânone. Não quer dizer que ele seja mentira. A igreja não colocou ele no cânone. Ele não compõe a Bíblia, né? O Novo Testamento ou o Velho. Mas não quer dizer que ele não tem informações que a igreja mesmo use, né? Como essa daí. Entenderam? E aí, eu também grita o seguinte: o Cristo veio trazer um reino que não é deste mundo. Coincidentemente, a página de abertura que eu abri ao acaso fala disso, né? A passagem que o Paulo escreve para os Colossenses pensai nas coisas que não são de cima. Não.
pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o Cristo veio para justamente a instalação desse reino espiritual. A instalação no sentido assim, é claro que o reino estava lá a vida inteira para quem descobriu antes mesmo do Cristo chegar. Mas ele vem trazer, né, com todo poder e glória, e trazer, inclusive, com os exemplos e tudo mais, mas com o que depois vai virar o Novo Testamento. Ele vem trazer uma mensagem inteira, que é uma filosofia de vida, que vai ser grafada, que é isso que eu estou lendo aqui para vocês, e que vai então constituir uma nova relação do homem com Deus. Né? Não sei se está claro para todo mundo. Mas aí alguém falaria, é um trabalho hercúleo, né? ainda mais para fazer em 3 anos. Quer dizer, na verdade, ele traz o avant-première, né? Ele traz a boa nova, que, e ele falando levou 3 anos, mas que cá entre nós vem sendo desmembrada até hoje, 2020 anos depois, e 21 anos depois. Tá entendendo? Então, se hoje, né, a gente atende aos chamamentos do mundo, né, do capitalismo, da matéria, né, e se ligando a coisas do mundo, né, e colocando todas essas coisas em primeiro lugar, você imagina aí nessa época. Então a gente vê pelas zombarias. Os caras não entenderam nada, né? Com os governantes, o Cristo falou, tu és rei, o meu reino não é desse mundo, senão os meus discípulos e apóstolos estariam guerreando por mim, e eu teria exércitos, né? O meu reino não é desse mundo. E ele falou isso o tempo todo, enquanto o povo estava lá atrás dele, pedindo para ser curado. Você acha que adiantou? O pessoal queria a cura. Se hoje é assim, você imagina lá em 2021 anos antes. Então o pessoal ia lá para curar que estava cego, que estava coxo, que tinha uma espinhela caída, entendeu? Mas aí o Cristo pregava, mas parece que não tinha muita penetração. E aí os que passavam, aqui vai colocando, os que passavam insultavam, meneando a cabeça. Mas tinha os outros, como os sumos sacerdotes, que falavam, né? Ué, você não é o rei do Filho de Deus? Ué, se você é filho de Deus, sai daí, né? E, por exemplo, os outros que passavam sem identificar a classe a que pertenciam, diziam, tu que destróis o santuário e em 3 dias o constróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Então você vê o ressentimento. Os caras guardaram, porque o Cristo falou isso anos antes. Vamos botar aí uns 2 anos antes. Eles guardaram a história do santuário, que ele disse, eu destruo. Santuário é o templo de Jerusalém. Eu destruo o templo e depois eu reconstruo em 3 dias. Mas ele falou isso em João. E João mesmo já esclarece, a gente só entendeu depois que ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando da reconstrução do templo, que é cada uma das pessoas, entendeu? Da igreja não material, da espiritualidade, da fé, né? Porque a igreja, no fundo, é isso.
muitas igrejas foram construídas e depois elas viraram museu, viraram orfanato, viraram outras coisas. Ao prédio foi dado outro destino. Entendeu? Por quê? Porque ali deixou de ser um templo de uma religião, deixou de acolher os fiéis que acreditavam, que tinham fé e que usavam aquele espaço físico para professar sua fé. Então, assim, a igreja, quando fala igreja, não é o número de templos que tem ao redor do mundo. A Igreja Batista. A Igreja Batista são os batistas. Porque se não tiver templo nenhum, os batistas vão lá se reunir na casa de alguém, se reunir num ginásio, se reunir numa clareira na floresta e vão fazer o culto igualmente. E vai continuar sendo batista. Entende? Então, mas esse povo aqui, eles estão com essa coisa na cabeça. Começa que a acusação é que ele disse que era filho de Deus. E o povo está esperando aquele Deus bélico que vem redimir todo mundo. A maioria que passava ali era judeu, professante ou não. Então, eles lembram, por exemplo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Se és rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Aí creremos nele, no rei de Israel, no Cristo, no Deus. Pode ser qualquer um dessas. Que isso é uma frase, né, que foi registrada. Agora, a intencionalidade estava na cabeça do cara, só ele sabe. Por quê? Porque o Velho Testamento veio trazer o monoteísmo, né? Você se dirigir a um Deus causa primária de todas as coisas, né? Que é uma nova maneira de se ligar a Deus. Que antes a gente fazia o culto a deuses separados, como muitas denominações de continentes diferentes, né? Geralmente ligado a forças da natureza. Aí esse povo, os judeus, recebeu esse insight dizendo, você pode se referir a um Deus só que é a causa primária de todas essas coisas, né? Todos os deuses estão dentro dele, né? Você pode, não quer dizer que tenha. E aí era aquela relação do Deus com Moisés, não era com todo mundo. Até porque não tinha nada escrito, né? Teve um bom tempo que não tinha nada escrito. Era o Talmud. Aquilo eram histórias que eram contadas. Até alguém grafar levou um tempo. Porque era uma coisa difícil, né? Você não tinha papel, era pele de animal. Você gravava e cada pele de animal tinha lá um pedaço do livro. Aí você ia ter que ir emendando essas peles uma do lado da outra. E depois você enrolava, virava aqueles rolos. Mas para um povo que ficou sem casa, vagando no deserto 40 anos, ficar levando essas bobinas de pele, né, que era bem mais pesado que papel, era uma coisa e tanto, entende? Então, quando eles começaram a ficar mais parados, é que começaram a grafar. Que aí vem o Pentateuco. E todo mundo, os que acreditavam em Cristo, os que não acreditavam, os que eram de outras religiões, eram todas muito materializadas. A religião, praticar uma religião, era ir ao templo e fazer determinados procedimentos. Tá? Aí você era um bom religioso, avaliado como um bom religioso, entendeu? Inclusive, se você estava sofrendo, estava se entregando a Deus, ou estava se penitenciando, você pegava
cinza lá da sua fogueirinha, aí passava assim na cara e ia recitar lá uma oração na porta do templo. O pessoal entrando e saindo e você lá, não sei o que lá. Ou mesmo antes e depois de chegar lá para recitar a oração, você estava com a cara suja, você não limpava não, para dizer que você estava ali sofredor, entendeu? Então tinha que ser uma coisa para mostrar para os outros. E a gente sabe que na maioria das vezes, dentro está vazio. Quando você precisa fazer uma demonstração exterior, quer dizer que aquilo não tem reciprocidade dentro. Dentro está vazio. Então, olha a importância do que o Cristo está trazendo. Ele veio ficar lá durante 3 anos falando, olha, o homem serve ao sábado, não o sábado ao homem. Né? Olha, a Maria Madalena, vocês vão apedrejar, mas vocês são pessoas limpas, certas e puras. Como é que você vai jogar pedra no outro? Com que autoridade? E ele ficou 3 anos, né? Falando com a samaritana, né? Um judeu não falava com o samaritano, e ainda mais um homem não falava com mulher. Então Jesus foi, como a gente diz hoje em dia, metendo o pé na porta e mostrando que não era por aí. Estava passando lá, viu o levita, o Levi, que depois vem a se chamar Mateus, que era cobrador de impostos, servia a Roma, matéria. Ele passa, convida, vem, segue-me, deixa tudo e segue-me, e o Mateus levanta e segue, entendeu? E todo mundo fica, oh. Aí o Mateus dá a festa de despedida, ele entrega lá o escritório de contabilidade dele e convida Jesus para a festa. Na festa só tinha cobrador de imposto, que era a coisa mais execrada na época. E aí os outros falam, olha lá, o teu Messias está lá no meio dos cobradores de impostos, impuros, gente que lida com coisa material. Mas assim, de novo, né? E eles estão falando, eles são quem? Eles são as pessoas do sinédrio, do templo, que quando o Judas vai lá, né, que eles procuram para entregar o Cristo, eles propõem, isso, então vamos recompensar você em 30 moedas. O Judas não pediu nada, o Judas estava dentro de na cabeça dele era um negócio iniciático. Estava fazendo lá pela escola dele, né, de iniciação. Então o pessoal do templo diz, isso vale 30 moedas e dá as 30 moedas. Quando Judas volta para devolver, eles não querem, porque é um dinheiro impuro, que envolve sangue, a morte de alguém, mas foram eles que pagaram. Entendeu? E aí, tá aí, ó. Aí tem os soldados, as pessoas que estão passando. O Lucas é didático, né? Ele põe as pessoas que estavam passando, os soldados, os principais do templo, os anciões. É um versículo para cada categoria, que zombavam dele, né? E aí todos fazem essa referência. Mas você não é o... Erroneamente, os que não sabiam de nada diziam que ele era rei dos judeus, porque o Pilatos também achava que a acusação era essa e botou escrito lá em cima, né? Mas os sacerdotes o enquadraram, ele dizendo que ele era filho de Deus. Aí você acha que agora, mesmo que ele descesse da cruz, você acha que iam acreditar nele? Sinceramente, né? Ele fez todos os sinais que ele fez. Ninguém acreditou durante 3 anos. Por que agora queriam acreditar? Agora... Continuando a passagem propriamente dita. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9.
E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Continuava o escárnio. E Jesus, chamando outra vez com grande voz alta, rendeu o espírito. Expirou, vamos dizer assim. Rendeu o espírito. Fez a passagem, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É um pouco tarde para comprovar isso. Essa passagem fala da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, porque eles começavam a contar a partir do nascer do sol, 6 horas da manhã. Isso tudo mais ou menos, era relógio do sol, né? E ele ficou ali até a hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, ele foi retirado. Porque 3 horas da tarde é quando justamente começavam os sacrifícios dos cordeiros, porque está na Páscoa. Tá? Porque o dia virava às 6 horas da noite. Então, isso é sexta-feira, que é o dia da Páscoa, sexta-feira santa, que é o dia do sacrifício do cordeiro. E você vê, ele está entrando no lugar do cordeiro. Ele é o último sacrifício. E ele vai ser sacrificado às 3, quando começavam, porque eram muitos cordeiros que faziam o sacrifício. E deve terminar o sacrifício antes de anoitecer e de começar o dia 2, que quando o sábado não se faz nada, né? Então tinha que sacrificar e assar o cordeiro, para já ter a comida pronta para o sábado, que não se faz nada, né? Não se vai fazer nada, e depois no domingo é que vai acontecer tudo. Então, a outra coisa assim, nessa passagem é uma daquelas que eu digo assim, que para o futuro vão aparecer estudos que vão dar uma conta maior dessa passagem, porque todas essas coisas, que a terra se fendeu, que os corpos saíram dos santos é dos cristãos, né, que morreram, todas essas passagens que diz que as pessoas apareceram, foram lá na cidade, né, atrás dos parentes, isso tudo é uma coisa de mensagem iniciática para ser desvendada. Por quê? Eles vêm de uma tradição que tinha reencarnação, né? E era através desse ressuscitar. Só que, desde lá dos egípcios, eles acreditavam que eles iam voltar à vida. Tanto é que eles guardavam o corpo, porque eles achavam que ia ressuscitar no mesmo corpo. Então, por isso que embalsamava, para quando ele voltar a viver, ele está lá o corpo dele. Eles não entendiam o mecanismo de reencarnação, o espírito entrando num corpo novo, e o processo de depuração. Então, para eles aqui, como a promessa era voltar a viver, né? Só que no Antigo Testamento, voltar a viver
do outro lado, no paraíso, né? E o Cristo vai dizer que ele venceu a morte, mas assim, tinha dúvida. Então ele volta para dizer, tô aqui e venci a morte. E aí, qual era a perspectiva? Ele tinha que voltar como Cristo, no mesmo corpo. Daí o corpo dele sumir e depois ele aparecer para os apóstolos. Tá? Então, você veja bem, esse arcabouço aqui, eles continuavam falando, alguns que estavam ali do lado ouvindo isso, dizia, este chama por Elias, né? Mas vejamos se Elias vem livrá-lo. Então ainda estavam persistindo no escárnio. E, na verdade, a esperança era que funde um pouco a reencarnação com a crença do Velho Testamento, porque aí todos, até os que estavam lá sepultados, voltariam à vida, entendeu? E aí os que estavam lá, supostamente aguardando, né, o juízo final, que o livro não está escrito ainda, né, o Apocalipse, eles iriam voltar à vida com seus próprios corpos saindo dos cemitérios. Isso é uma crença, né? Assim como Jesus teve que voltar e se mostrar para dizer que ele tinha matado a morte, né? Que a vida continuava. Jesus nos abençoe. Vamos agora para o nosso momento de passe, no qual nos sentamos confortavelmente na cadeira e vamos aqui acompanhar mentalmente esses mantras enquanto recebemos o passe da espiritualidade. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção
forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Queremos agradecer a oportunidade de mais esse culto, a oportunidade que tivemos de receber a espiritualidade altíssima que veio limpar, sanitizar os nossos lares físicos e espiritual, reharmonizar as energias e encaminhar as energias menos ditosas que porventura tenham se acumulado. A luz do Cristo também teve a oportunidade de realinhar os nossos corpos, que são os nossos templos espirituais, da mesma forma, sanitizando-os, encaminhando possíveis miasmas, energias menos ditosas e transmutando aquelas outras que são passíveis de transmutação. Jesus Cristo, queremos pedir ainda, Senhor, por todas as formas de vida do planeta, queremos pedir, Senhor, para que essa luz maravilhosa possa iluminar o planeta de uma forma holística, envolvendo todo o globo terrestre, para fazer uma reenergização de Gaia, nosso planeta, e também um aporte de energia salutar, que venha contribuir para a saúde de toda essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Jesus, que possamos ainda envolver mentalmente todos esses chefes de Estado, esses homens que estão numa posição de comando, que todos possam ser abundantemente abençoados, envoltos em luz divina e conduzidos, de forma a tomarem as melhores decisões para o grupo de pessoas que ele comanda, ou que ao determinar coisas, essas decisões impactarão na vida daquele grupo que está sob a égide de cada um desses dirigentes mundiais. Só nos resta então, Senhor Jesus, pedir para que nos abençoe e nos dê uma excelente semana e dê-nos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Uma boa semana na paz do Cristo.